1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim o texto sagrado, queridos: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo, neste momento nós nos voltamos a Ti em oração, pedindo ao Senhor a Tua bênção sobre nós neste momento, sobre a palavra que será ministrada a nós. A Tua palavra que é Espírito e vida, a Tua palavra que é cura, que é remédio para a nossa alma, para o nosso coração. Fala a nós, fala a mim, fala a cada um aqui presente, fala ao coração daqueles que ouvirão pelas redes sociais. Senhor, nós esperamos em Ti, porque o Teu falar é muitíssimo doce ao nosso coração, e nós cremos na Tua palavra e Te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito importante que eu estava meditando nessa semana, e é um texto que, por um lado, ele sugere uma simplicidade textual, mas por outro lado é um texto muito profundo que requer entendimento, e esse entendimento ele deve chegar ao nosso coração de maneira muito forte e muito cristalino, porque esse texto ele fala de coisas profundas que nós convivemos a cada dia, de problemas, de dificuldades, de entraves, de coisas que vêm contra nós no dia a dia, contra as famílias, contra os casamentos, os casais, contra filhos, contra irmãos, contra pastores, e é algo que nós enfrentamos no dia a dia, é o mal do dia a dia, como o próprio Jesus declarou em Mateus capítulo 6, que cada dia tem o seu próprio mal. E esse texto é um texto que me chama a atenção quando João, o apóstolo João, um discípulo amado, ele fala que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esse texto me chama a atenção nesse ponto, porque quando você para por aqui, a impressão que me dá é que todo aquele que nasceu de Deus, ele está vencendo o mundo, sim ou não? Se parar aqui, todo aquele que creu, ele vence o mundo. Olha só, que texto interessante, mas o texto não terminou ainda, porque a segunda parte do texto é: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós temos que entender que quem é que vence o mundo? Primeiro, aquele que nasceu de Deus. Quem é que nasceu de Deus? Diga amém. Amém. Você crê em Jesus? Amém. Você crê no sacrifício de Cristo? Amém. Você crê na obra redentora, no sacrifício vicário do Filho de Deus no seu lugar? Amém. Então você nasceu de Deus. Amém? Amém. E você tem a possibilidade de vencer o mundo. Pastor Montes diz que eu venço. Não, você vence, mas esta é a vitória. Ele vai explicar agora que existe uma vitória que vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus, ele vence, porque ele coloca todos que nasceram de Deus em uma condição de uma possível vitória. O que nasceu de Deus vence ou não vence? Vence. E o que nasceu de Deus lá no Japão, vence ou não vence? E os aqui de Taguatinga, de Brasília, do Brasil, da Argentina, da Itália, vence ou não vence? Vence, mas aí ele explica: esta é a vitória que vence, a nossa fé. E outra coisa que precisamos entender também nesse texto, que nos chama a atenção e precisamos refletir e entender, é o que é o mundo do qual está sendo tratado nesse texto. Porque nós aprendemos, e eu, você, todos os cristãos, nós somos educados em uma cultura cristã evangélica, tá? Uma cultura cristã evangélica, e todos nós somos ensinados e formados e direcionados, aconselhados, ensinados em uma cultura cristã evangélica, e nós estamos absorvidos dessa cultura. Pastor, mas não é uma coisa boa a cultura cristã evangélica? Não é uma coisa boa? Eu falo, depende de que cultura é essa que estamos falando, porque eu me refiro a uma cultura generalizada no meio do povo de Deus, cuja visão consiste em ter o mundo ou ter o pecado como coisas. O mundo, para a maioria dos cristãos evangélicos, católicos, protestantes, pentecostais, qualquer ramificação do cristianismo, qualquer linha teológica ou doutrinária, não importa, mas há um parecer comum em todos os cristãos que mundo e pecado são coisas.
E eu quero afirmar para os irmãos que, primeira mão, mundo não são coisas. Quando a Bíblia fala de mundo, ela fala em algumas acepções. Querem ver uma coisa? Coloca, Daniel, por favor, aqui, João 3,16. João 3,16 é um texto clássico conhecido por todos os cristãos. Todos vocês conhecem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um texto clássico, conhecido dos cristãos. Só que o texto diz que Deus amou o mundo. Mas se nós entendemos esse mundo como coisas negativas, então Deus amou as coisas negativas. E não é isso que o texto está querendo dizer. Esse termo mundo aqui, a acepção, o significado da palavra mundo, consiste nas pessoas, na sua criação. Deus está falando que amou a sua criação, e por causa da criação dos homens, Deus deu o seu Filho, para que este Filho derramasse o seu sangue, realizando a obra de redenção para resgatar o homem que foi enganado pelo pecado. Amém? Deus amou a sua criação, Deus amou o mundo. Por isso o mundo aqui nesse texto tem a acepção, tem um significado de pessoas. Por outro lado, tem também 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, que também fala sobre mundo lá. E lá tem um outro significado, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, diz assim, ó: os que se utilizam do mundo, mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Aqui também tem um outro significado. Aqui já não são pessoas, os que se utilizam das pessoas, não é isso. Este mundo, essa palavra mundo aqui, tem um significado como coisas do mundo, como posses, bens, dinheiro, coisas, lugares, vida humana, carro, empreendimentos, investimentos, essas coisas normais da vida humana, que fazem parte da vida humana. Amém? Então aqueles se utilizam do mundo destas coisas, faculdade, pós-graduação, concurso público, cursinho, são coisas próprias do mundo, e são coisas boas, porém devemos usar como se não nos apecássemos a elas, usando, utilizando como se não usasse. Amém? Por quê? Porque tudo isso vai acabar. E temos ainda um outro significado do termo mundo, que está em 1 João aqui, na epístola que nós abrimos inicialmente, no capítulo 2, versículo 15. Você entender como que a Bíblia é complexa, não é fácil de ler um texto e já pregar. Calma, tem que ter calma para não cair no erro, no engano. Não ameis o mundo. Então temos o primeiro texto: Deus amou o mundo, pessoas. Aqueles que se utilizam do mundo, façam como se dele não precisassem. São coisas do mundo, coisas comuns da vida, valores do mundo, certo? E agora temos o terceiro termo mundo aqui em 1 João capítulo 2, versículo 15, que Deus fala: não ameis o mundo, que não é aquele primeiro amor de Deus dado ao mundo, que não são pessoas. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aí você não pode colocar um ponto final aqui e querer dizer o que é o mundo de acordo com aquilo que nós aprendemos culturalmente. Porque se formos aplicar culturalmente o que nós aprendemos, aí você não pode amar a música do Zezé de Camargo e Luciano, porque a música do Zezé de Camargo e Luciano é do mundo. Você não pode amar as músicas da Xuxa, porque Hilari, Hilari, é mundo. Você não pode ir àquele lugar, àquela praia com a tua esposa, descansar os teus 7 dias do pacote que você comprou em 10 vezes no cartão, porque lá é mundo, e a praia é o mundo. Tampouco você pode ir a um clube, a uma casa noturna com a tua mulher, talvez comemorar o aniversário de casamento, né, Davi? E não pode ir porque é mundo lá, você vai para o mundo. E que essa roupa é do mundo, e que esse brinco aí é do mundo. Esse brinco pequenininho aqui não é do mundo, esse aqui é de Deus. Mas esse maiôzão que está um pena pendurado assim é do mundo. Pena, parece um índio, parece uma coisa do mundo. Aí estratifica, o cristão vai ficando assim, igual o menino, estratificando. Esse brinco desse tamanho é de Deus, esse maior é do mundo.
Essa roupa aqui é de Deus, essa outra que é do mundo. Essa saia até aqui é de Deus, mas se subir 3 dedos é do mundo. Esse cabelo dessa cor é de Deus, aquele de outra é do mundo. Aí fica assim, igual criança, rolando, correndo para lá e para cá, e Deus não quer isso para a gente. Quando ele fala, não ameis o mundo, o texto vai explicar o que é o mundo. Olha para o texto. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha a explicação do mundo agora, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então ele está falando nesse texto aqui sobre um mundo espiritual, também conhecido como Grande Babilônia, em Apocalipse capítulo 18, que Jesus vai destruir pela manifestação da sua vinda e do seu reino. Amém. É um mundo espiritual que está dentro de mim e que está dentro de você. É um mundo espiritual conhecido como confusão do homem, porque Babilônia, Babel é confusão. Dentro de nós tem muita confusão. Dentro de nós tem muitas concupiscências, coisas ruins, negativas. Irmão, o ser humano ele é terrível. O ser humano é terrível. O ser humano ele é monstruoso. O homem caído, o velho Adão, ele é maldoso sem precedentes. Tudo que nós vemos passando na televisão, nos noticiários, nos jornais, as notícias que nós vemos aí veiculando nas redes sociais, coisas negativas, maldosas, terríveis, coisas que não é concebível ao ser humano. Tudo isso é o potencial do pecado dentro do homem. Então saiba de uma coisa: dentro de você, dentro de mim, dentro de todos os cristãos, porque aqui diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, mas dentro do cristão há um elemento chamado a natureza do pecado, que é o espírito, desejo e pensamento de Satanás, é o espírito do mundo, é o curso do mundo, são forças espirituais da maldade que se opõem a Deus e se opõem à criação de Deus. O dia que nós entendermos que o mundo está dentro de nós e que este mundo é um espírito que se opõe a Deus e à sua criação, nós teremos medo de nós mesmos. E este temor de nós mesmos vai nos levar a uma reflexão profunda e a uma consideração sobre como estamos vivendo. Porque o que acontece é o seguinte: pecado, os irmãos estão cansados de ouvir que pecado é a ruptura com Deus. Pecado é romper com Deus. Não existe outra coisa que podemos chamar de pecado. O pecado é hamartia, é errar o alvo. E quando você erra o alvo, você dá em outro lugar, com outro objetivo, e não com Deus. Porque Deus é o alvo, o objetivo do ser humano. Deus criou o ser humano para Deus, para Ele próprio, para que o ser humano tivesse comunhão com Deus e Deus comunhão com o ser humano, para que o ser humano pudesse adorá-lo, servi-lo, amá-lo, confiar em Deus, descansar em Deus, ter o cuidado de Deus, a bênção de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus. Só que assim como Satanás desviou-se do alvo, cometeu hamartia, rompeu com Deus, ele introduziu na mente e no coração do homem o mesmo espírito, o mesmo sentimento de não querer Deus. O ser humano não quer Deus. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, salvo engano, diz que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer que busque a Deus. Isso é um versículo bem genérico, para mostrar que o ser humano não busca Deus, que o ser humano não quer Deus. Se o ser humano busca a Deus, se alguém teme a Deus, é porque a bondade de Deus constrange o coração do ser humano, e é porque a luz eterna, a luz divina brilha e dissipa as trevas do coração do ser humano, para que ele possa enxergar alguma coisa boa na frente dele, e para que ele possa entender e considerar que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus é vida, que Deus é eterno, que Deus é perdão, é misericórdia, é paz, é consolação, é descanso, é tudo aquilo que o ser humano tanto busca e tanto procura.
Irmãos, já perceberam que o ser humano ele corre atrás da paz, da alegria e da satisfação, sim ou não? Tudo que você faz é em busca da alegria, da satisfação, da felicidade, da paz, sim ou não? Estou querendo comprar um lotinho ali, um lotezinho, pastor. É em busca da sua felicidade, da sua paz, do seu bem viver, sim ou não? Você com a sua família. Pastor, estou querendo mudar de emprego, sair desse para aquele outro, porque ele vai ser melhor para mim. Esse ser melhor para você é a paz, a felicidade, a realização, o contentamento. Amém? Eu vou me casar. Pastor, eu quero me casar. É em busca da paz, da felicidade, da realização. Tudo que o ser humano faz é em busca disso. Nós vivemos em prol de uma vida melhor. Isso é bom. Mas precisamos entender, e o ser humano precisa entender, que toda paz, alegria, felicidade, satisfação, vida está no Deus eterno. Não está nas coisas, ou não estão nas coisas, em valores. A pessoa compra um carro, fica feliz. Troca de carro no melhor, fica infeliz. Aí troca um terceiro melhor, está com quase um carro top, tipo ano, carrão. Só que ele está depressivo, está infeliz. Isso está provando para ele que aquele carro não é a questão e não é o ponto fundamental da necessidade daquele ser humano. Antes tivesse um carrinho velhinho, tivesse de bem com Deus, de bem com o ser humano, de bem com a família, de bem com o vizinho, de bem com tudo. Carrinho velhinho, assim, ó. Mas de bem com a vida, feliz. Por isso que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nós precisamos entender que há um mundo a ser vencido, e este mundo está dentro de nós, conhecido como Grande Babilônia. Irmãos, a Grande Babilônia é um sistema espiritual que faz parte do mundo. E cuidado, porque a Grande Babilônia não são coisas. Ainda que o texto do Apocalipse diz que vai ter um lugar que vai ser afetado, que vai ser destruído, eu concordo. Mas temos que entender que Deus ele não veio instalar o seu reino preocupado em destruir uma cidade. Porque se nós fizermos isso e pensarmos assim, vamos reduzir Deus muito. Deus ele vai manifestar o seu reino de olho naquela cidade. Eu vou destruí-la, eu quero ver o fogo pegando, eu quero incêndio. Não. Ainda que essas coisas façam parte dos contextos apocalípticos, mas Deus ele vem destruir a Grande Babilônia, que é um sistema de corações e de almas, de pensamentos, de reflexões, de decisões, de escolhas, de comportamentos do ser humano. É o mal do mundo, é a perversidade do mundo, é a iniquidade do homem. Deus vem dar um basta na iniquidade do homem. Só que isso é escatológico, isso é futuro. E hoje, como está a nossa vida diante deste mundo espiritual? Como está a nossa vida nesse conflito de ideias, de coisas, neste caldo de contradições entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e o diabo, entre a vida e a morte, entre a bondade e a maldade? Como estão os nossos corações? Porque nós somos conflitados e afetados a cada dia. No finalzinho da oração do Pai Nosso, Jesus falou assim, livrai-nos do mal. Nos ensinou a orar assim: Pai, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que mal é esse? Livra-nos do mal. É o mal comum do mundo. Quando ele fala livra-nos do mal, porque teu é o reino, aí nós temos que voltar lá para o princípio da queda para entender isso aqui. A oração começa falando assim: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém? No final ele fala: livra-nos do mal, porque teu é o reino não é meu. Por quê? Qual é o mal o maior mal de todos os tempos? O mal cósmico, universal. É porque um dia um ser humano, desculpa o ser humano, mas um ser espiritual, Satanás, ele pensou: eu terei o meu reino, eu terei o meu trono, eu terei o meu reino, a minha glória, eu serei semelhante ao Altíssimo. Vamos rachar o universo no meio aqui. Deus fica do lado do sul, eu fico do lado do norte, e Deus fica com o reino dele, eu fico com o meu reino, com os meus frutos, com o meu trono, com a minha glória, com o meu poder. Mas o texto do Mateus, capítulo 6 ali, da oração do Pai Nosso, diz: Senhor, livra-nos do mal, deste mal da usurpação, deste mal da soberba dos olhos, deste mal da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Porque ser soberbo aqui é não entender que Deus é Senhor.
nós somos seres humanos, somos cegos. É que tudo está nele, em nós não há nada, nós somos destituídos de qualquer coisa boa. Se há alguma coisa boa em mim ou em você, isso é a misericórdia de Deus na nossa vida. É o agir da palavra, é o poder do Espírito, é o próprio Deus, é a luz que vai dissipando as trevas e vai nos fazendo brilhar de vez em quando e parecer com Deus um pouquinho. Se há alguma coisa boa no homem, isso vem de Deus, não procede do homem, porque o homem, dentro do coração do homem, não tem coisa nenhuma boa. Como aquele hino tão bonito diz, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas uma coisa peço, eu quero ser transformado. Esse cântico declara essa maravilha do Evangelho, de saber que dentro dele não tem coisa boa. Pelo contrário, dentro de nós está engatilhado o mal. É só deflagrar, é só apertar o gatilho do mal, ele é exposto. Agora, para fazer um bem, fazer uma coisa boa, ou dificuldade de fazer o bem, viu? Ou dificuldade sem jeito. Para fazer uma coisa, fazer uma ação boa é difícil demais. Para fazer o mal, não precisa se esforçar para fazer o mal. Não precisa se esforçar. Basta você parar de orar, parar de congregar, ficar na sua light, você vai ver que o mal vai fluir dentro de você. Por isso que esse texto nos chama a essa grande realidade de vida cristã e saber que nós estamos caminhando para os finalmente desta era, da era da graça. E logo logo Jesus estará voltando e nós logo logo estaremos diante do tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou mal que tivermos feito nesta vida. E hoje é o tempo de refletirmos e hoje é o tempo de mudarmos a nossa atitude. Amém. Mudarmos o nosso comportamento. Amém. A maneira de ver, a maneira de pensar. Amém. É por isso que Gálatas, Paulo ele fala muito bem ali, muito claramente em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que nós devemos andar no Espírito. Por quê? Porque andando no Espírito jamais satisfaremos o mundo, que são as concupiscências da carne. Porque essa esfera do mundo está dentro da carne, está dentro de nós, está no nosso coração, na nossa mente. Mas andar no Espírito é trazer o teu coração e a tua mente para Cristo. Andar no Espírito aqui é andar no Espírito da nova aliança. Andar no Espírito de Cristo, que é amor. Andar no Espírito é fazer o bem. Andar no Espírito é ser uma pessoa melhor, ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um cidadão melhor. É ser um patrão melhor, um empregado melhor. É ser um melhor servo de Deus. Isso é andar no Espírito. É buscar entender que não somos nada e que todo o poder está em Deus. Amém. Toda graça está em Deus. Aleluia. Toda suficiência está no Senhor. Deus é a fonte de toda vida de bondade, de amor, de paz, de alegria, de satisfação. Isso o texto diz aqui em João capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, vence este mundo espiritual, vence este mal, vence esse espírito, esta força da maldade, que está nos homens e não nas coisas. E aí o texto diz: mas a vitória que nos faz vencer este mundo é a nossa fé. Aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é o texto de ouro da Bíblia que fala sobre a fé, que explica a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: ora, a fé é a certeza. Diga, a fé é a certeza. A fé é a certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. As coisas que se esperam estão no futuro? Sim ou não? No passado? As coisas que se esperam estão no futuro? E fatos que não se veem estão no passado? Fatos acontecidos, sim ou não? A primeira vinda de Cristo está no passado? A nossa fé, diga-se de passagem que a nossa fé cristã está baseada na primeira e segunda vinda de Cristo, amém? Amém. A nossa fé, porque esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, diga a nossa fé. E esta fé ela é baseada em Cristo, diga Cristo. Na sua primeira vinda, que é a obra de redenção que
nos redimiu, nos comprou, nos justificou, nos reconciliou com o Pai e nos deu o Espírito Santo, a primeira vinda. Mas também nas coisas que se esperam, que é o advento, a segunda vinda, na qual Jesus virá manifestando o seu reino e glória com os cristãos vencedores. Amém. Por isso a fé é a certeza, diga certeza. Certeza. Em outras traduções está convicção, está substantificação, está firme fundamento. A fé é o firme fundamento daquilo que cremos. E eu quero dizer para os irmãos que fé não é acreditar. Somente isso não. Se você pensar que fé é acreditar, aí nós estamos aí com um grande risco de naufragarmos na fé e na nossa vida cristã. Porque acreditar, todo mundo acredita. Quer ver uma coisa? Tiago, ele questionou a fé dos cristãos nos seguintes termos. Falou assim: mostra-me a tua fé sem obras, que eu não vou falar de fé, eu vou falar de obra para você, e quando eu tiver a minha obra, o meu feito, a minha ação, eu estarei te mostrando a minha fé. Quem entendeu? Eu falei certo? Falei certo, né? Ele falou assim: me mostra a tua fé sem as obras, porque eu vou te mostrar a minha fé com obras. Quando eu agir, você vai ver a minha fé. Porque quem fala, quem tem boca, fala o que quer. Aí ele traz um exemplo muito típico, muito clássico, que todos conhecem. Ele fala assim: crês tu que Deus existe? Ou que Deus é um só? Aí quem diz, quem crê, diga amém. Amém. Quem crê que Deus é um só? Amém. Eu creio que Deus é um só está um Deus. Aí ele fala: parabéns, os demônios também creem. Então não é questão de crer, de acreditar, de saber. Fé não é uma questão psicológica da mente, de cogitações, de crer, de entender, de decodificar frases e palavras. Fé não é isso. Fé é a certeza, é o firme fundamento, é a substantificação das coisas passadas e das coisas futuras concernentes a Cristo. Isso é fé. Então eu vejo que fé não é somente acreditar, fé é disposição de coração. Tiago fala de uma fé de atitude, de uma disposição, de um comportamento tal, ou de um comportamento que é resultado de uma fé, de um crer. Crer é receber. Fé é um comportamento diante do Evangelho. É por isso que sempre que os escritores do Novo Testamento falam de fé, e não somente os escritores, mas os profetas também, em muitos momentos, em muitos lugares do Antigo Testamento que falam de fé, eles falam de um agir, de uma disposição, e não somente de uma mente que acredita e fica inerte. A fé ela não pode ser inerte. A fé ela tem que ser ativa ou proativa. A fé ela tem que ser disposição, comportamento, escolha, decisão, ação. Por isso que a vitória que nos faz vencer o mundo é a nossa fé, essa fé de ação, de disposição, de comportamento. Glória a Deus. Não é aquela coisa que a pessoa fica olhando, dizendo e lançando palavras ao vento. Porque tem muitos cristãos que lançam a palavra ao vento e acham que estão vencendo. E enganam-se a si mesmos. Porque eles falam assim: Deus é bom, eu sei que Deus é bom. Deus é amor, Deus me ama, eu sei que Deus é amor, eu sei que Ele te ama. Porque Deus é misericórdia, Deus vai usar de misericórdia. Eu sei que Deus é misericórdia, Ele usa de misericórdia. Porque Deus perdoa, Deus me perdoa, eu sei que Ele perdoa. Só que a pessoa está ventilando a sua consciência com essas palavras. Ele não age, ele não se comporta, ele não se conserta, ele não se arrepende, ele não muda o seu procedimento e fica lançando palavras ao ar, como que abrisse uma janela na sua consciência e refrigerasse a sua consciência com essas frases. Deus é bom, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericordioso, Ele me entende. Aí fica assim, e não sabe que Deus é tudo isso que ele está declarando, mas tudo isso que Deus é se torna pragmático, cristaliza-se em nossas vidas por meio do nosso comportamento. É por isso que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Glória a Deus.
Quando o mundo se deparar no seu coração, quando a sua mente, o seu coração estiver sendo bombardeado com o mundo espiritual, com o espírito do mundo, com a grande Babilônia, aí você se volta o coração para Deus, porque a fé é a certeza. Aí você confessa a verdade. Amém. Aí você não admite que o mundo tome conta do teu coração. E você não admite que esta ira, que esta maldade, que esta inveja do teu coração, ela prevaleça. Você não permite que ela prevaleça, porque isso é fé. Amém. Isso vence o mundo. Glória a Deus. Então, o texto de Apocalipse, capítulo 18, versículo 2 ou 3, salvo engano, diz assim: caiu a grande Babilônia. Deus destruiu, Jesus destruiu a grande Babilônia por ocasião da sua vinda. Só que a Babilônia tem que cair hoje nas nossas vidas. Amém. A grande Babilônia tem que cair hoje. Então, quando chega a ira no teu coração, a inveja, a maldade, um desejo de fazer o mal, um desejo de falar mal do outro, o desejo de julgar, de desprezar, aí você fala: vai cair grande Babilônia. Vai cair em nome de Jesus, porque eu estou com Cristo. Amém. E a verdade, a palavra de Deus é a verdade na minha vida. Amém. Aí a Babilônia cai. Aí caiu a grande Babilônia naquele momento do teu coração. Amém. E é assim que nós vamos vencendo o mundo de fé em fé, de glória em glória, de dia a dia. É uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Fé é a certeza. Fé é mais do que acreditar. Fé não é acreditar somente. Fé é mais do que acreditar. Diga para o teu irmão assim: fé é mais do que acreditar. Fé é mais do que acreditar. Fé é mais do que acreditar. Abra sua Bíblia no último texto aqui, em 1 Pedro, capítulo 2. Esse texto que eu estava tendo comunhão com o irmão Wenda, né, irmão Wenda? Na sexta-feira. 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: despojando-vos, portanto. Olha a conclusão do apóstolo. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências. Veja como que o homem, ele se alimenta, o ser humano, irmãos, o homem caído, o ser humano, o velho Adão, ele se alimenta dessas coisas. Sabe que a carne gosta dessas coisas? A carne gosta de inveja, de maledicência, de falar mal do outro, de ficar mostrando, apontando, julgando, medindo as pessoas, condenando as pessoas. O ser humano, ele gosta dessas coisas, ele ama essas coisas. O ser humano está no trânsito. Eu passei no trânsito, né? Estava vindo inclusive lá da casa do Vasco, naquele sábado, Caio, que eu já ajudei lá. Estava vindo aí com um engarrafamento tremendo. Eu gastei 40 minutos sair da sua casa até aquela entradinha ali que entra para Taguatinga ali, 2 km, gastei 40 minutos. Quando aqui quiser ter um acidente grave, né? Quando eu passei do lado do acidente, eu não sei nada, tinha um cara com o capô aberto. Mas o ser humano, eles param para olhar. Tem corpos espatifados pelo chão. Morreu quantos? Para buscando, procurando os cadáveres, os pedaços, os restos mortais. Aí atrás todo mundo, aí engarrafamento todo. É assim ou não é? Tem gente que não se alegra com a felicidade dos outros. Tem gente que a pessoa compra um carrinho e a pessoa fica com o olho, se sente mal porque o outro comprou um carrinho, se sente mal porque o outro comprou um óculos, se sente mal porque o outro viajou. Tem gente que é assim, o ser humano é mau, maldoso. Isso é o mundo dentro de nós. Aí a fé diz assim: despojando-vos por todo de toda sorte de maldade, de dolo, de hipocrisias, de invejas, de maledicências. É para se despojar, é para se libertar, se livrar disso. Isso é mundo, isso é o pecado. E por outro lado, por um lado ele se despoja, por outro lado o versículo 2 diz: e desejai ardentemente. Devemos nos livrar dessas maldades, maledicências, invejas, dolos, glutonarias, bebedices, divisões, contendas, inimizades, maldades, porfias, ciúmes. Temos que libertar disso. E por outro lado, devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual,
para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que é fé? Fé é atitude. Atitude de quê? Se liberta de você mesmo. Eu tenho fé em Deus que Deus vai me libertar. Será? Não estou entendendo, né? Que eu não estou duvidando de Deus aqui. Estou sendo um pouco irônico, mas vocês entenderem a conversa. Ah, porque Deus vai ter misericórdia, um dia Ele vai me libertar. Vai. Ele vai te libertar mesmo, na grande tribulação, nas trevas exteriores. Que a obra que Ele começou vai terminar, se não for hoje, será naqueles tempos, naqueles meses ali. Porque a responsabilidade parece que é nossa desse texto aqui, ó. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Amém. Me parece que pensa assim, ó, despojai-vos, ou seja, vocês têm que se despojar de tudo isso aí, ó. Amém. Tira do coração isso. Glória a Deus. Não porque Deus, gente, deixa Deus do lado dessa conversa, trata com o teu coração, irmão. Glória a Deus. Amém. É só os teus problemas, e Deus será contigo, e a paz que excede todo entendimento vai encher o teu coração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Isso é fé. Glória a Deus. Isso aqui é a vitória que vence o mundo. Aí ele fala, desejar, é você que tem que desejar. Pastor, não estou desejando muito leite, esse genuíno leite espiritual. Essas crianças aqui têm uma tônica positiva, tá? É diferente daqueles meninos agitados de um lado para o outro sendo levados, é diferente. Se eu falo que a Bíblia tem as suas conotações, temos que entender. Aqui é um aspecto positivo, ele considera o povo de Deus como crianças crescendo, ó. Amém? Crianças em fase de crescimento, e cresce rápido, a criança cresce rápido. Vocês que são pais e criança, crescem rápido. Logo, o Franklin e a sua esposa, a irmã, qual é o seu nome, irmã? Noêmia. A Noemi vai ver as crianças tudo, ó, um rapaz bonitão, igual o Mateus Daniel. Obrigado, pai. E uma moçona linda, já está bonita, né? Vai ficar muito bonita, essas filhas. Cresce rápido. E agora ele chama a atenção, só fala assim, você está crescendo rápido. Você está desejando o genuíno leite espiritual para que por meio do genuíno leite espiritual seja dado crescimento para a salvação. Pastor, eu não estou entendendo essas figuras de linguagem aqui de João, que fala de genuíno leite espiritual. É só você olhar para o contexto que vai entender. Olha o versículo 22 do capítulo 1. Tendo purificado a vossa alma. Olha só. A alma tem que ser purificada de quê, pastor? De toda sorte de maldade, de hipocrisia, de inveja, de maledicência, de linguagem obscena do falar, de divisão, de contenda, de inimizade, botonaria, bebedice, todas essas coisas malignas da carne. Você é uma alma doente. Aí ele fala, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, o genuíno leite espiritual é a verdade, que é a palavra de Deus no versículo 23, ó, porque fosse regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Então, o genuíno leite espiritual aqui está dentro de um contexto aqui, ó, está dizendo que é a verdade do Evangelho, que é a palavra de Deus, pela qual nós fomos regenerados, nós nascemos da palavra de Deus, do Evangelho da salvação, e agora esta palavra, este Evangelho, esta verdade é leite, é alimento para o nosso crescimento. Por isso diz, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Deus é bondoso e tem nos dado o genuíno leite espiritual. Amém, amém, queridos? Amém. Essa palavra do reino. Versículo 4. Chegando-vos para ele quem? Para o Senhor que é bondoso. Chegando-vos, vocês devem se achegar ao Senhor que é bondoso. Olha o versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, que é Cristo, rejeitado assim pelos homens, mas para o Pai é eleita e preciosa. Versículo 5. Também vós, ou seja, nós mesmos, né? Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Deus está edificando a sua casa, Deus está edificando a sua igreja. Amém. Deus está nos edificando. Amém. E a maneira que ele tem de nos edificar é pela sua palavra, mediante a nossa fé. Glória a Deus. Palavra sem fé não é nada, porque palavra sem fé se torna um dogma, uma doutrina vazia, uma filosofia de vida.
Agora a verdade do Evangelho unida à nossa fé, ela é vitória para nós, porque nós nos vencemos no mundo espiritual. Amém. E à medida que você deseja ardentemente a palavra e pratica essa palavra na sua vida, então você vai estar se colocando ao lado de Deus e da sua vontade, e certamente você será ou estará sendo hoje um cristão autêntico e vencedor. Amém, queridos? Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Pense nisso. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém. Todos aqueles que são nascidos de Deus, eles vencem o mundo pela fé no Evangelho. Amém, queridos? Amém. Mesmo assentados, feche os olhos. Nós vamos nos preparar para tocar e vamos orar a Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos neste momento. Tua palavra é a verdade e nós recebemos a Tua palavra. Nós tomamos posse deste Evangelho. Este Evangelho que é um Evangelho que toca, que confronta. É um Evangelho que nos faz refletir em nós mesmos. E que nos faz a chegar à conclusão de que nós precisamos mudar a nossa vida. Por isso, ó Deus, que essa palavra seja vida para a minha vida e vida para a vida dos irmãos. Que esta palavra seja uma semente viva em nós, eficaz, que germina, que cresce e que frutifica para a glória do Teu nome. Nos ajuda a caminhar, nos ajuda a viver a nossa vida humana, familiar, a vida social, a vida conjugal, a vida espiritual, sobretudo na verdade do Senhor. E que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito Santo, nos guiar nessa semana que começa e cumprir em nós a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique de pé em nome de Jesus, por favor, Senhor. Quão formoso és,